Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um assunto bem interessante, um não que Deus nos dá. A gente, assim, no decorrer de nossas vidas, nossa caminhada com o Senhor, muitas vezes vamos escutar um não. E eu sei que ouvir um não é agradável. A gente ouvir um não de um pai, ouvir um não de uma mãe, de um irmão ou de um amigo, nunca é agradável. Quem dirá ouvir um não de Deus, não é? É que assim, o problema é que a nossa mente, ela é muito limitada. O que a gente enxerga é muito limitado. A gente só vê um pouco mais para frente. Agora Deus, ele vê tudo ampliado, ele vê o contexto inteiro. Então, muitas vezes aquilo que a gente deseja no fundo do coração, que a gente acha que vai ser importante, às vezes até algo que a gente acha que vai ser útil para trabalhar em alguma obra do Senhor, a gente fica falando, nossa, isso vai ser essencial, isso vai ser importante, mas no momento pode até ser bom, mas pode ser prejudicial no futuro. Só que a gente não tem como a gente ver, a gente não tem essa visão. Somente Deus sabe. Então a gente precisa aprender a ouvir um não dele, que ele sabe o que vai acontecer no futuro se ele disser um sim. Mesmo que a gente fique às vezes chateado, porque é normal a gente ficar chateado. Mas fique chateado por um momento, mas daqui a pouco pronto, ele continua sendo Deus, falando sim ou falando não para você, ele continua sendo Deus. Então não adianta ficar martelando, insistindo. Tem coisas que ele não vai nem te falar não, ele vai ficar no silêncio. E pronto. Se ele ficou no silêncio, peça mais algumas vezes, não tem problema. Mas se ele falou não, é não. Não insista. É a mesma coisa um filhinho pequeno, vamos supor, de 12, 13 anos, pedir para o pai, pai, eu quero um carro, me deixa dirigir. Um pai consciente não vai deixar o filho com um carro na mão, pegando uma pista. Para a criança, aquilo vai ser importante, vai ser emocionante, vai ser feliz, nossa, vai ser alegria pura para ele. Mas o pai sabe que se der o carro para aquela criança, uma tragédia pode acontecer. A mesma coisa é Deus. Então, dependendo do que a gente pedir, para nós naquele momento vai ser importante, vai ser bom. Mas Deus sabe que vai trazer consequências péssimas para nossas vidas. Então, Ele vai falar um não para a gente. A gente pode ver um exemplo muito importante na Bíblia. Né? Na Bíblia tem vários exemplos. Mas se a gente for ver onde tudo começou, a gente vai ver um não de Deus para Adão e para Eva. Lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 16 ao 17. E ordenou o Senhor, Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui ainda Deus foi generoso, porque além dele dizer um não, ele ainda explicou que se desobedecer, viria a morte. Na verdade, não foi nem a morte física de imediato, foi a morte espiritual. Por quê? Porque quando eles desobedeceram, tiveram conhecimento do bem e do mal, aí eles tiveram conhecimento de pecado, é aquela história toda que vocês conhecem. Então, aqui ainda Deus ainda lhe explicou bastante. Mas tem muitas situações que ele só vai dizer não e não vai dar explicação. Aí que entra o nosso respeito com o Pai. Porque se a gente respeita o pai, a gente não vai ser aquele filho chato. Ai, pai, por quê? Mas eu quero, pai. Entenderam? A gente não vai ser desse jeito. Se ele falou não, é porque o motivo tem. Se ele tem um motivo, vamos respeitar o motivo. Se ele acha adequado informar para a gente o motivo, ele vai informar. Se não é adequado, ele não vai informar e pronto. Mas nós, como filhos, a gente deve respeitar o não dele. A gente deve confiar que ele quer o melhor para a gente. E então, não insistir. Quantas vezes nas nossas vidas, às vezes a gente está ali com um sonho, que a gente quer aquilo, a gente corre atrás daquilo, batalha, batalha, batalha.
Quando tá tudo para dar certo, acontece alguma coisa e dá errado. Aí a gente fica chateado, tem pessoas que entram até em depressão, mas com o passar do tempo, com as coisas que vai acontecendo na nossa vida, e a gente olha para o passado, a gente pensa, puxa vida, que bom que aquilo não deu certo. Porque se tivesse dado certo, hoje eu não estaria vivendo isso. Ou se tivesse dado certo, nossa, que problemão que eu teria arrumado. Quantas vezes não passamos por isso? Isso sem a gente ainda tá tendo mais conhecimento de Deus, seguindo mais a Deus, não é? Porque a gente tem duas fases da nossa vida, antes de Cristo e após Cristo. Se antes de Cristo Deus já teve esse cuidado com a gente, de impedir que certas coisas acontecessem, porque ia ter uma influência ruim, e a gente deve agradecer muito por isso, imagine agora, conhecendo a Jesus Cristo, tendo conhecimento de vários ensinamentos dele. Se o próprio apóstolo Paulo, que foi um grande homem de Deus, que após Jesus Cristo, pelo menos no meu entender, foi o maior pregador do evangelho, ouviu um não de Deus. Quem somos nós também para não ouvir, não é? Ainda mais Deus cuida daquele que ele ama. Então, ele vai chamar nossa atenção, ele vai dizer não para as coisas que a gente deseja. Eu tenho diversas situações na minha vida em que eu tive esse não. E simplesmente eu aceitei. Depois que eu conheci Jesus Cristo, eu aceitei. Só que eu sou um pouquinho teimosa, né? Então, assim, aceitei, mas não foi logo de início. Né? Teve algumas coisas que eu pedi para Deus e ele tem diversas formas de falar para a gente um não. Aí eu tive um não. Aí, para ter certeza desse não, aí eu falei: ah, Senhor, se é não, então vamos fazer prova? 3 coisas precisam acontecer para confirmar o não? Ai, gente, as 3 coisas aconteciam. Aí depois eu mudava um pouquinho a situação, a forma de pedir, o jeito, assim, mudava alguns detalhes. Recebia o não de novo. Aí vai eu lá, fazia a prova novamente, com 3 situações para acontecer, se era não, e aí ocorria. Então era não. Depois disso eu sossegava, aí não ficava mais insistindo, porque aí teimosia demais também não dá, né? Mas assim, é normal, assim, às vezes a gente recebeu um não, a gente não querer aceitar esse não, a gente querer um sim do Senhor. Então, também não creio que seja pecado a gente insistir um pouco e tirar prova com Deus, né? Pedir para Deus, se é não, acontece isso, ou se o Senhor está liberando, é um sim, pode acontecer isso, entendeu? Pedir para Ele para que você tenha confirmação se é um sim ou se é um não. Quanto livramento a gente não tem quando a gente recebe um não de Deus. Quanto livramento a gente não escuta, até mesmo na internet. Uma pessoa que chega para pegar um avião, acontece um problema, ela não consegue entrar no avião e o avião ocorre um acidente. Em diversos casos você vê isso na internet, de testemunhos assim das pessoas. Então, se é ou não, vamos respeitar, porque alguma coisa tem, algum motivo tem, não é por acaso. Deus não faz nada por acaso. Tudo que Deus faz é intencional, tudo tem um motivo, não existe coincidência. Deus faz as coisas conforme a vontade dele, porque ele sabe de tudo, ele conhece tudo, ele sabe de todas as coisas. A gente não sabe nada. Então, o negócio é confiar no Senhor e aceitar o não dele. Muitas vezes vai ser difícil? Vai. Vai doer? Vai. Mas confia no Senhor. Segue o que ele está falando. Tenha obediência ao Pai, que as coisas vão se encaminhar. Tudo aquilo que parece que vai estar ruim no momento, porque ele falou não, com o desenrolar do tempo você vai ver que as coisas vão se encaixar. Você vai entender. Nem sempre ele vai te dar explicação. Em alguns casos ele dá explicação, mas nem sempre vai ter. Ele só pede confiança. Confie nele, segue o que ele está falando, aceita o que ele está falando. E é difícil realmente a gente confiar. Mas ele fala que ele não é homem para mentir.
Então a gente tem que confiar no nosso Pai. Se a gente não confiar no nosso Pai, nós vamos confiar em quem? Porque nenhum ser humano é confiável. Por mais que a gente fale tal pessoa é confiável, a pessoa provavelmente vai cometer algum erro que vai nos decepcionar. Todo mundo vai decepcionar todo mundo porque ninguém é perfeito. O único que é perfeito é Deus. Somente Jesus Cristo é perfeito. O Espírito Santo é perfeito. Somente Deus. Nós somos imperfeitos. Nós vamos decepcionar. Às vezes, dependendo do que a gente falar, a gente fala assim, hoje eu não quero fazer tal coisa, mas para frente a gente acaba fazendo o que a gente disse não. Então é só Deus, gente. Confie em Deus. Entregue para Deus. E Ele vai caminhar as coisas para você. Você pode não enxergar nada hoje, pode estar tudo escuro, você não está entendendo nada. Mas Deus entende, Deus conhece, Deus sabe. E Ele não vai fazer algo que vai te prejudicar. Às vezes Ele pode permitir você passar por situações difíceis, mas tudo tem um propósito. A situação difícil que você passar pode ser para te fortalecer para algo maior que Deus tem para você. Porque às vezes ele tem um projeto grande, tem algo grande na tua vida. Mas se você tá fraco, você não vai perceber e vai fugir. E vai perder a oportunidade que ele tem. Então aceite o não. Confia no Senhor. Segue os passos do Senhor. O nosso exemplo de vida é Jesus Cristo. Ele se mostrou um filho obediente a todo instante. Então, que sejamos nós obedientes, que sejamos nós confiantes. Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém.